E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar o nosso Ampiope diferenciador, certo? E ele parte, daquele conceito básico dos ampiopes. Por que ele chama Ampiope, amplificador operacional? Justamente porque ele realiza operações matemáticas. Pode ser uma soma, uma inversão, uma subtração, certo? E algumas operações um pouco mais sofisticadas, digamos, que é a diferenciação ou a famosa derivada, como o pessoal fala, certo? Então, a derivada, no caso, vai surgir nesse circuito devido à presença desse capacitor aqui, que pelo fato dele ser um componente reativo, ele depender de frequência, depender do tempo para determinar a sua resistência à passagem de corrente, ele depende então de operações matemáticas um pouco mais sofisticadas para que você possa determinar a forma desse sinal, não só da impedância em si, mas também do escopo, de como seria você aplicando uma função do tempo no capacitor, qual seria o resultado da corrente no capacitor, de acordo com a variação, de como essa função varia, a tensão varia em função do tempo, certo? Então vamos começar aqui, ó. Primeiramente, vamos admitir que aqui na entrada nós temos esse VI, certo? E que ele está em função do tempo. Então, VI é uma função do tempo. Vamos admitir uma corrente aqui também, uma corrente I, ok? Nesse sentido. É uma corrente alternada, certo? Pode ser uma corrente alternada. Vamos admitir nesse sentido apenas para análise do nosso circuito, ok? Podemos considerar isso apenas para a nossa análise. Aqui nesse circuito também teremos, devido a essa configuração, nós vamos ter aqui no nosso nó A um ponto GND também, devido ao terra virtual, ok? E o terra virtual, por sua vez, ele forma um potencial GND no nó A, certo? Que é justamente o nó entre a conexão de C e R. Agora observe, vamos fazer o Kirchhoff, a lei de Kirchhoff, aplicar a KC, a lei de Kirchhoff das correntes, no nosso nó A, certo? Nó A. Então, outra coisa que nós temos que lembrar da parte teórica de amplificadores operacionais é que a impedância de entrada, tanto da porta inversora, tanto da não inversora, ela é infinita, do ideal. No caso, na prática, vão ser resistências muito altas, certo? Da casa de mega ohms aí. Então, teremos uma corrente na ordem de nano, de microamperes aqui. Dependendo da ordem de grandeza de corrente que você estiver circulando aqui, vai ser ínfima, certo? Então, vamos considerar que para cá não temos corrente fluindo, certo? Não tem corrente saindo desse nó, a não ser a corrente que vai para o ramo de R aqui. Então, vamos dizer que a somatória de I em A tem que ser igual a zero, certo? Então, entra essa corrente I aqui e sai essa corrente IR, certo? IR, ok? Então, I menos IR, isso aqui é igual a zero, certo? A corrente I está entrando e a IR está saindo. Então, o que acontece aqui é que, organizando esses termos novamente, vamos ter aqui que I vai ser igual a IR. Só que olha que interessante. Essa I é a mesma corrente que vai estar sobre o meu capacitor. Porque a tensão que eu tenho sobre o meu capacitor em relação ao terra, certo? É justamente, veja que aqui é terra também. Então, a tensão que incide sobre o meu capacitor é justamente a minha tensão de entrada, certo? Então, eu posso dizer que esse mesmo I é igual a IC, da onde eu tiro a seguinte conclusão, que I vai ser igual a IC, que vai ser igual a IR. Olha lá, maravilha, isso aqui em módulo, ok? Agora, quem que é a corrente do meu capacitor? Vamos analisar aqui então. A corrente do meu capacitor, admitindo que temos a função de tempo aqui na nossa tensão de entrada, então a nossa I de C em função do tempo vai ser igual a C, que multiplica dVi, certo? dVin de T aqui,
dt. Essa expressão aqui, pessoal, é a famosa derivada, certo? Isso aqui só indica que eu estou derivando a minha tensão de entrada em função do tempo, certo? Essa é a notação matemática da derivada. E é daqui que vem o fato do nosso amplificador ser diferenciador, de VO ser proporcional à derivada do meu sinal de entrada, certo? E nós já vamos ver isso mais claro ainda, ok? Vamos adotar alguns sinais aqui, então como eu vou deixar num primeiro momento polarizado aqui, então vamos admitir que aqui seja positivo, e como a corrente vai passar aqui agora também, aqui vai ser positivo, certo? Por consequência, este lado aqui será negativo, certo? Vai ter um potencial mais negativo que esse lado, e esse lado aqui também vai ter um potencial mais negativo do que esse lado, certo? Então, olha a conclusão que nós chegamos, que I, né, seria aquela corrente, vai ser igual a IC, que vai ser igual a IR. Partindo dessa conclusão, olha que interessante agora. Vamos dizer que eu pego o meu voltímetro, certo? Vamos dizer que essa caneta com a tampa vermelha seja a minha ponteira positiva, certo? E que a minha caneta com tampa preta seja a minha ponteira negativa. Quando eu colocar a minha ponteira aqui, né, onde estaria VO, e eu colocar essa outra aqui no GND, observe que para o meu voltímetro, em relação ao terra aqui, eu vou ler um sinal negativo. Olha só, é um sinal negativo. Esse potencial aqui de VO vai estar negativo em relação ao terra, justamente por causa dessa corrente, ó. Como ela passou aqui primeiro, né, digamos, né, aquela regrinha, passou aqui primeiro, ficou positivo. Então, desse lado aqui, consequentemente, eu vou ter um sinal mais negativo, uma vez que por Kirchhoff aqui eu não tenho uma corrente entrando aqui, então toda essa corrente foi para cá e ela está seguindo o seu curso. Porém, pelo jeito que ela passou aqui no nosso resistor, já que aqui é terra também, olha só, mesma coisa, se eu colocar aqui e aqui, ó, veja, eu estou lendo menos a tensão sobre o meu resistor. Então, o VO é menos o VR, certo? Então, eu vou anotar isso também. Mais uma conclusão, VO igual menos VR, certo? A tensão do nosso resistor. Agora ficou fácil, olha só. Já tem a expressão da minha corrente. O resistor também é uma incógnita e já sei desse fato aqui, ok? Então, eu posso escrever que VO vai ser igual a menos o VR. Quem que é VR? VR é IR, certo? Só que, olha, IR igual a IC. Então, olha lá, IC vezes o meu resistor, certo? É lei de Ohm, isso aqui, né? V igual a I vezes R. Agora, vai ficar muito bonito isso aqui. Olha só, vamos saber que... Deixa eu só puxar uma divisãozinha aqui. Vamos saber que o VO, por sua vez, então, será menos... Quem que é IC? C, aqui, dV, né? dV in de T, dt, vezes o meu resistor. Só para ficar mais bonitinho na escrita, vamos colocar aqui que VO é igual a menos RC vezes dV in de T, dV in de T, dt. Pronto, encontramos a expressão de saída do nosso amplificador diferenciador. E veja, o sinal de saída VO é RC vezes proporcional à derivada do nosso sinal de entrada, certo? E o que é derivada? Que negócio é esse, derivada? Bom, gente, derivada é uma expressão matemática que consiste basicamente em visualizar uma taxa de variação, certo? Ela tem formas mais simples e formas mais complicadas, né? Desde as formas assim mais algébricas, né? Que você envolve termos ao quadrado, termos à primeira, até expressões trigonométricas, que aí já tem
É um outro estudo por trás, mas tem uma tabelinha que às vezes te ajuda, né? Para os valores mais convencionais, digamos, fica até guardado na cabeça, certo? E, basicamente, isso aqui também pode ser escrito, né, como é uma taxa de variação, para alguns casos muito restritos, você pode analisar isso aqui também como menos RC, certo? Menos RC, variação da tensão pela variação do tempo. É uma outra forma de analisar, certo? Em vez de usar a diferenciação. Dessa forma aqui, você usa mais para casos lineares, certo? Quando você tem sinais do estilo 5 vezes t, sabe? Algumas expressões desse gênero, certo? Sinais lineares, ou seja, você tem retas, rampas, né? Você tem uma rampa aqui, outra rampa aqui. Então, você pode usar essa expressão aqui também, ok? Para esse caso aqui, já são para expressões trigonométricas, expressões um pouco mais sofisticadas. E uma coisa, por exemplo, interessante. Se eu aplicar um sinal constante aqui, ou seja, uma tensão DC aqui, o que vai acontecer? A corrente não passa pelo capacitor, né? E não venha com aquela piadinha de pegar assim, fazer uma senoide por dentro e falar que passa. Não. A tensão contínua não passa pelo capacitor, a corrente contínua não passa pelo capacitor. Então, você não vai ter corrente aqui, não vai ter tensão, a saída vai ser zero, certo? E a derivada da constante, matematicamente, é zero também. Então, olha só, se eu fizer a derivada aqui e essa tensão for constante, isso aqui vai resultar zero. A tensão a corrente do capacitor vai ser zero também. Olha que legal. Se eu aplicar um seno aqui, uma função seno, a derivada do seno é cosseno, certo? Só que como eu tenho esse sinal de menos aqui devido à medição, então se eu aplicar seno aqui, na saída terei menos cosseno, certo? E se eu aplicar uma rampa, então? Uma rampa com a função 5t, por exemplo, que digamos que no eixo x nós temos o tempo, certo? E no eixo y nós temos a tensão. Se eu aplicar uma rampa 5t aqui, a derivada de 5t é simplesmente 5. Então, aqui você vai ter uma reta, certo? Você vai ter uma onda quadrada. Digamos que você aplica uma rampa subindo e descendo assim, na saída você vai ter um conjunto de retas, certo? Ora em um nível de tensão, ora em outro, que no caso, como eu disse, 5t, vamos dizer que uma rampa varie de 5t e menos 5t, você vai ter um sinal quadrado, né? No caso, com níveis 5 e menos 5. É mais ou menos essa linha de ideia, ok? Mas fica calmo que a gente vai ver isso na prática. Só que antes de irmos necessariamente para a prática, vamos só dizer alguns probleminhas desse cara aqui, né? Nem tudo são rosas. Então, olha só. Um dos contras dessa configuração é que ele tem um ganho muito alto em altas frequências, certo? Isso gera saturação, instabilidade e sensibilidade a ruídos de alta frequência. Dependendo do sinal que você aplicar aqui, por exemplo, se aplicarmos uma rampa, muitas vezes podemos ter alguns spikes aqui na saída, né, que são picos que quebram a linearidade do nosso circuito, né? Picos de alta frequência que quebram a nossa linearidade, o que resultam em formas de onda meio estranhas, justamente por causa dessa sensibilidade de ruído. Ok? O ruído que nós temos não necessariamente está vindo do seu sinal, mas do ambiente que ele está na prática, certo? Hoje, grande parte das coisas são fontes chaveadas, frequências de rádio. Parece que não, mas um pouco incide sobre esse capacitor. E o capacitor trata cada frequência de forma separada, certo? Se no seu sinal você tiver uma frequência X, uma frequência Y, uma frequência Z, o capacitor vai atuar de forma distinta para cada frequência, certo? E o que acontece aqui? Utilizando a mesma equação de ganho lá do nosso amplificador inversor, então nós temos aqui um AV, certo? Que vai ser o nosso RF, um resistor de feedback aqui, sobre o RF sobre o XC, né? Que é a nossa reatância capacitiva, né? E o menos aqui. Então, isso aqui é uma forma genérica, tá, gente? É só para ficar mais claro o porquê disso aqui. É só uma forma genérica, certo? Só para exemplificar. Então, admita que aqui eu ponho uma frequência muito alta. A reatância capacitiva, quando em uma frequência muito alta, tende a zero,
certo? Tendendo a zero aqui, o que vai acontecer? Zero no denominador, o ganho vai tender a infinito. E o que acontece quando o ganho tende a infinito? Ganho muito alto, né? Infinito, pelo amor de Deus. Então, você vai ter a saturação, né? Na vida real, você vai estar trabalhando aqui em 2 rails de tensão, né? Então, você vai estar em mais 12, menos 12. Você pode estar usando, né, alimentação não simétrica também, mas perceba que você não vai ter tensão infinita para excursionar o seu sinal. Então, você vai saturar o seu componente. Vai gerar uma instabilidade, com certeza, né? Você vai introduzir ruídos no seu circuito de alta frequência, ele vai querer amplificar todo mundo, então não vai dar certo, vai gerar uma certa instabilidade e essa instabilidade também vai gerar na saída ruídos de alta frequência, né? São os spikes ou quebras da continuidade do nosso sinal. E tem um jeito de resolver isso, sim, certo? Tem um jeito de resolver, que é o quê? Agregando, antes desse capacitor aqui, um resistor, certo? Um resistor R1, que impede que quando essa capacitância aqui tender a zero, que o nosso circuito, né, fique com um ganho infinito no caso. Ele que vai limitar o ganho do nosso circuito. E como ele faz isso? A partir da mesma equação, nós teremos a impedância aqui de feedback, certo? O ZF, que estaria ali, e o Z1, que seria esse conjunto aqui, o R1 e o C, certo? Que estaria nesse lugar aqui. Então, veja que ficou menos RF sobre raiz de R1 ao quadrado mais XC ao quadrado. Agora, perceba que quando eu subir muito minha frequência, o meu XC vai a zero, certo? Então, ele vai sair daqui, ele vai ficar igual a zero aqui. Ficando igual a zero aqui, eu vou ter simplesmente R1, raiz, né, de R1 ao quadrado, que é o próprio R1, traduzindo essa equação para simplesmente RF sobre R1, né, menos RF sobre R1. Para frequências menores, aí sim ele vai atuar como um diferenciador, certo? E demorou para sair. E como nós encontramos essa frequência limite? Nós vamos pegar um ponto que seja o limiar entre os dois ali, certo? Que os dois vão estar disputando para ver quem vai ganhar essa guerra, se é a reatância capacitiva ou se é a minha resistência, certo? Então, aqui, ó, nós vamos igualar o XC ao R1, certo? Você vai ter aquela equação 1 sobre 2π FC igual a R1, certo? Organizando os termos ali algebricamente, você vai chegar em 1 sobre 2π R1 vezes C, certo? Eu só escrevi de uma forminha mais resumida aqui, peguei isso e levei a menos 1, ok? E o interessante, pessoal, a frequência que você for colocar no seu circuito, ela tem que ser muito menor do que o FL para que ele atue como um diferenciador e muito maior que o FL para que ele atue como um inversor, muito maior, né? Aí isso aqui vai a zero, tal, você vai chegar nessa expressão aqui, que é o ganho do inversor. Mas por que eu não posso trabalhar quando é muito próximo do FL? Justamente porque você vai continuar gerando uma instabilidade. Essa instabilidade vai ser proveniente dessa luta entre as impedâncias aqui. Para ver, então seu circuito ele não vai se comportar nem como um diferenciador, nem como um inversor, certo? E tem uma regrinha de projeto muito interessante para tudo isso, ok? Que é o quê? Para você dimensionar o seu R1 e o C, o que você vai fazer? Você vai multiplicar aqui, então, R1 vezes C tem que ser menor ou igual a T sobre 10, onde T é o período do sinal que você vai trabalhar. Ok? Normalmente, esses circuitos aqui são projetados para um único sinal, uma única frequência, uma faixa muito estreita, certo? Mas é interessante que você analise isso aqui, ok? R1 vezes C tem que ser menor ou igual a T sobre 10. Certo? E o RF, uma outra dica de projeto, que ele seja 10 vezes o R1. Para que você, aqui provavelmente você vai ter um resistor de valor mediano, então para que você possa ter valores maiores aqui, ok? Não tem que ficar lidando com valores muito baixos de resistência, certo? Então chega de blá blá blá, já falei muito na cabeça de vocês, vem para a bancada comigo. Pessoal, estamos aqui na bancada, então temos aqui um capacitor de 100 nanofarads, certo? Um LM741 aqui, amplificador operacional de uso geral. Temos aqui um resistor de 1 kΩ e um resistor de 10 kΩ servindo de carga.
os capacitores de desacoplamento e o nosso circuito alimentado com mais 12 e menos 12 volts, alimentação simétrica, ok? E a nossa entrada aqui do sinal, certo? Então, vamos começar o nosso experimento. Bom, pessoal, o experimento rodando aqui já. E temos a nossa primeira forma de onda, que é a forma de onda exponencial, certo? E olha que interessante, né? Todos sabemos que a forma de onda exponencial, né, a exponencial em si, a função exponencial, a derivada dela é ela mesma, né? É um negócio indestrutível aquilo lá, que não adianta você derivar, não adianta você integrar, que ele persiste a mesma coisa. Então, o que acontece aqui, olha só, aplicamos no sinal amarelo aqui um sinal do tipo, né, exponencial, que seria um E na X, e na saída, olha só, como é inversor, né, nós temos o sinal negativo antes, então saiu menos E na X, mas veja, persistiu a mesma função, inclusive com características de amplitude, né, muito próximas, né, pela frequência que eu estou trabalhando ali, porém com alguns espúrios, né, com alguns spikes devido, né, às imperfeições de montagem, aos transientes do sinal, né, gerados pelo nosso gerador de funções, certo? Para alguns sinais, né, ele tem que sintetizar, então você tem alguns ruídos de alta frequência que são amplificados, né, de forma, né, exacerbada, digamos assim, né, muito amplificados. Mas veja, a função E na X continua presente no nosso osciloscópio, porém invertida. Ok? Vamos para o nosso próximo, que é uma tensão DC. Olha só, tensão DC persistiu em 0, certo? Esse aqui é um sinal arbitrário, ok? Que eu uso aqui no osciloscópio, mas essa é a derivada dele, no caso. Vamos para um sinal quadrado. No sinal quadrado, como ele é a sucessão de constantes, então temos uma constante aqui, outra constante aqui, uma constante aqui, e assim segue. Você vai ter pequenos picos. No mundo ideal, né, digamos, você teria uma linha zero aqui. Porém, como estamos lidando aqui com um circuito prático, você vai ter pequenos pulsinhos aqui, mais ou menos durando a constante de tempo, ok? Então, esses pequenos pulsos, veja que eles tendem a infinito também, porque, né, quebram a linearidade e tendem a infinito, certo? Então, um período muito pequeno, né, um espaço de tempo muito pequeno, vai tender a infinito, uma alta frequência, certo? Ele está atuando aí como dando um ganho infinito quase, né, entre aspas. Agora, vamos para a rampa. Olha só que legal, a rampa. Esse aqui é impressionante. Olha lá. Na rampa, nós temos aqui, ó. Veja, eu tenho, por exemplo, nessa rampa aqui, certo? Ela está subindo. Esse tempo que ela levou para subir é o tempo que eu permaneço em um único nível de tensão aqui, porém invertido. Aqui teria que ser positivo, certo? Vamos lá, que fosse 5T, então ele teria que fazer assim, certo? Ser positivo, porém, ele fez a derivada disso, achou a constante, no caso, que seria esse sinal, porém, ele está negativo devido a ser a configuração inversora, certo? Mas olha lá, está rodando. Apliquei um sinal em rampa e retirei uma sucessão de constantes que determinam se a reta vai ser ascendente ou descendente, porém, né, está de forma invertida aqui, devido à configuração do amplificador. E aqui no seno, olha só, é a onda que melhor se comporta, né? Então, em amarelo eu apliquei seno e aqui eu estou tirando menos o cosseno, certo? Menos o cosseno por quê? Se nós formos analisar aqui, ó, o seno, partindo da origem do nosso sistema aqui, então o seno parte da origem. O cosseno deveria estar partindo daqui de cima, certo? E ele está partindo, ó, daqui de baixo. Então, comprovamos também que aqui temos menos cosseno em azul e seno em amarelo, ok? Vou até aproximar. Aqui, na origem, eu tenho o seno, onde ele começa, propriamente dito, e na saída eu tenho menos o cosseno. O cosseno começaria aqui em cima, porém, ele está começando aqui embaixo.
Então temos todas as nossas formas de onda, né? A senoide, a rampa, né? Que temos aqui as formas de onda com constantes, certo? Já podemos ver a presença de alguns spikes aqui, certo? Que são corrigidos com aquela, né? Com aquelas feitiçarias, né? Do mundo prático, né? Aqui, a onda quadrada, veja que até mesmo o sinal de entrada, ele gera uma distorção, certo? Aqui, um sinal arbitrário, né? Um sinal qualquer aí, e essa é a derivada dele, até um tanto quanto interessante. Em DC vai ser zero, e a exponencial, aquilo que eu disse para vocês, né? A exponencial, ela se mantém. Então, veja, ó, aqui temos o exponencial, e aqui nós temos menos o exponencial, ele se mantém para a derivada. Aqui o osciloscópio perdeu um pouco do trigger, né? Deixa eu aqui conseguir. Então veja, temos a exponencial aqui e menos a exponencial aqui. E é basicamente isso o nosso amplificador integrador. A configuração que eu montei aqui na protoboard, tá, pessoal? Não tem aquelas frescuras lá práticas para corrigir esses erros. Por isso que está assim, eu montei o circuito teórico, certo? E vocês viram quão suscetível ele é para os ruídos, ok? Porém, algumas funções permaneceram, ok? Principalmente aqui na onda sinoidal, nós tivemos um desempenho melhor do nosso circuito, ok? E é basicamente isso. Agradeço vocês aí por assistirem ao vídeo, tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado, tenham entendido, ok? Deixa seu like, compartilha com quem está precisando aí de uma ajuda com eletrônica, certo? Eu pretendo trazer mais vídeos de eletrônica para vocês, mais vídeos de rádio. É que vou falar para vocês, viu? Faculdade não sobra tempo para nada, mas estou fazendo o meu máximo para trazer conteúdo fresquinho para vocês, beleza? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima!